Desde muito cedo eu percebi que eu tinha uma dificuldade enorme em obedecer ao grupo, né. Quando eu avalio a minha vida, sabe, com aquela visão como se fosse um filme. Então veja, não é na relação um a um. Na relação um a um, eu tenho uma facilidade, sempre tive uma facilidade maior de entrar em acordos. Mas quando era o grupo e eu sozinha, eu tinha muita dificuldade de fazer o que todo mundo mandava, né. Eu lembro já de bem pequenininha eu ter problemas com outras meninas, por exemplo, com 6, 7 anos, porque havia aquela coisa da menina que mandava. Eu sei que vocês vão lembrar, outras meninas também passaram por isso. Tem aquela menina que manda e você só tem que obedecer, né, as outras têm que obedecer. E eu era aquela que dizia: "Não vou. A gente vai brincar disso agora". Eu dizia: "Não quero brincar disso". E dali já começava aquela perseguição, né, o grupo e eu isolada. Se tiver muita gente querendo me forçar a fazer alguma coisa e aquilo não faz sentido para mim, eu não aceito. Muitos anos depois, estudando astrologia, para quem não me conhece, eu sou astróloga, estudando sobre trânsitos astrológicos da Lua, sobre o posicionamento de Lilith. Eu descobri que a minha Lilith fazia conjunção à minha Lua pessoal, né, íntima. E para quem entende do assunto, isso explica essa insubordinação ao grupo, ao coletivo, né? E por que eu comecei hoje falando sobre isso? Porque a gente vai conversar sobre a feiticeira ou a bruxa, né? O nome mais comum é a bruxa, o nome mais bonitinho é a feiticeira, mas a gente está falando da sombra individualizadora da mulher. Espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá. Quem é a bruxa? A bruxa ou a feiticeira é a parte de uma mulher que a individualiza. Então, quando a gente está falando aqui da individualidade, o que eu estou tentando explicar é que existe um lado da nossa psique, da nossa alma, chame do que você preferir, que precisa se enraizar na sua própria essência. Ao longo da jornada evolutiva da mulher, nós precisamos do coletivo, precisa da tribo, você precisa que haja todo um trabalho em grupo para que a mulher sobreviva, para que a prole sobreviva. Estou tentando levar vocês para um mundo que não é o nosso aqui nesse momento, mas que ele existiu, é real, e nosso cérebro e toda a nossa percepção foi sendo moldada nessa realidade. Para uma mulher do século XXI, o que isso significa? Significa que existe, mesmo hoje, existe uma parte nossa, como mulheres, que ainda se preocupa muito com esse coletivo. Mesmo que você não precise mais tanto assim, né, de uma forma muito íntima, do coletivo para sobreviver ali, apesar de que, obviamente, você vai precisar de médico, você vai precisar de enfermeira, se você vai ter um bebê, você precisa dos direitos ali para que você fique com seu filho num determinado período. Eu não vou entrar nessas questões, mas o que, de fato, hoje nós temos é um pouco mais de liberdade para sermos um indivíduo perante esse coletivo. Acontece que partes da nossa psicologia não tem esse conhecimento, né? Não tem essa iluminação. Ainda existe instintivamente essa vontade, ou esse medo, essa vontade de sobrevivência, esse medo de morrer, né? Porque a mulher que se destacava, a mulher que não obedecia ao coletivo, né? Entre as suas irmãs também, entre as mulheres também, ela era isolada, ela era excluída, ou ela era sentenciada ao abandono, o que é morte. Mulher sozinha há 5.000, 4.000 anos atrás, né, uma mulher que ia morrer, ela precisava da proteção do coletivo. Essa parte nossa, que era muito sujeita ao coletivo como uma forma de proteção, ainda existe dentro da gente. Por isso, muitas vezes, você faz aquilo que você acha que vai te colocar em uma melhor situação à cultura ou à sociedade, em detrimento do que você realmente queria ou do que realmente tinha mais a ver com você. Se você é uma mulher em um país de terceiro mundo, você pode amar ficar com crianças, ser mãe, mas você é obrigada a trabalhar, porque a cultura força você a fazer isso.
né? Você é obrigada a ter tal. Marina, eu queria ser professora, mas eu sei que engenharia, talvez como engenheira eu ganhe mais, no TI eu vou ganhar mais. Tecnologia, então eu vou fazer tecnologia. Eu não gosto de tecnologia. Eu preferia ser uma artesã, eu preferia ser uma pintora, uma professora de jardim de infância, mas eu não posso. Então, a cultura e a organização das coisas ao nosso redor, coletivamente falando, nos impõe certas realidades. E a mulher, muitas vezes, precisa, para se encaixar nesse grupo, para ser bem se desenvolver ou para ter prosperidade nesse grupo, ela precisa negar algo sobre a sua individualidade, sobre a sua essência. Então, quem é a bruxa? Quem é a feiticeira dentro de uma mulher? É o lado dela que não aceita. O primeiro livrinho, que é muito importante a gente ler para entender o arquétipo, ou simplesmente a face feiticeira de uma mulher, é os contos de fada. Esses essenciais aqui para a gente entender várias faces dessa sombra feminina individualizadora. Tem um livro que eu estou lendo nesse momento que me fez pensar muito na face sombra feiticeira da mulher, né? Que é Lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafisi, que é uma professora de literatura que viveu ali naquele período dos anos 70, 80, na revolução que teve no Irã, a revolução religiosa, né? Enfim, religião, Estado, que trouxe para as mulheres muitas imposições, muitas limitações à sua essência, à sua individualidade. E uma coisa que eu acho muito bonita nesse livro é como ela vai falar desse grupo de meninas que ela criou para conversar sobre literatura de forma livre. Por isso que Lolita é um livro proibido. Ah, não só lá, aqui também, né? Muitos lugares querem proibir Lolita, muitas pessoas não gostam de Lolita, do livro em si. Então é um tanto você subverter um pouco quando você coloca justamente Lolita no título do livro, né? Sendo que esse livro é tão complicado, ele gera tantas censuras, né? Ela bota justamente no título do livro, mas ela vai falar que formou esse grupo de alunas, e ali você tem meninas, melhor, mulheres, né, de 20 e poucos, 30 e poucos anos, você tem de todos os tipos. Ela fala que quando elas começam a tirar o hijab, né, o véu, elas têm cores de cabelos diferentes, elas usam roupas coloridas, né? Então por baixo daquilo que as impede de certa forma, cada um tem a sua religião, não vou entrar nessa seara aqui, mas quando debaixo daquilo que as coletiviza, elas são seres coloridos, porque cada uma tem a sua própria identidade, a sua própria essência. Ela vai individualizando, falando de cada uma, da personalidade de cada uma delas. E como esse ato, gente, de você criar um clube do livro, de livros proibidos a uma cultura, é uma coisa extremamente da face feiticeira da mulher, né? Da face que não se submete. É tão sensual esse lado da mulher, não é? Sabe, eu acho que é parte da mulher sensual ela ter esse lado. Porque de que adianta você a rendição quando uma mulher ela se rende, por exemplo, ao amor? De que adianta você se render ao amor se foi fácil, né? Então tem um lado da mulher que tem que ser desafiador, tem que ser complicado, tem que ser vencido, tem que ser conquistado, né? E eu vejo muito isso na face da feiticeira. Tanto que a mulher que tem dificuldade com esse lado dela mesma, essa sombra de si, é uma mulher que ela se enfraquece perante as forças que a encontram, né? Você quando tem dificuldade com a sua feiticeira interior ou com essa sombra feminina individualizadora, você se abate e você se elimina quando os problemas surgem, quando as coisas não saem como você quer, ou você começa a ser contra-argumentada, né? A vida argumenta contra você ou as pessoas, e você vai se enfraquecendo perante, ao invés de entender melhor você e fortalecer aquilo que você acredita, né? Mas vamos lá, eu quero falar das feiticeiras, né? E vou falar das malvadas. Ai, Marina, você quer ensinar a gente a ser malvada? Não, mas a gente precisa conhecer o nosso lado malvado. Jordan Peterson, que é um psicanalista muito polêmico,
né? Eu gosto do trabalho dele, mas eu sei que tem uma polêmica danada envolvendo. Não interessa a polêmica para esse canal. Só realmente algumas coisas que ele disse que fazem muito sentido. Inclusive, ele vai dizer, é um psicanalista junguiano, e ele vai dizer que você tem que ter um monstro dentro de você, né? Se você não tem um monstro, de que vale a virtude? A virtude só existe quando eu escolho não agir com o meu lado sombra. Não quer dizer que eu não tenho um lado sombra para me defender. Né? Ele é incrível, né? Leiam algumas coisas desse ano. Por isso que a gente vai apresentar aqui as feiticeiras de uma forma diferente. Né? Começando pela Bela Adormecida. Quem é a bruxa da Bela Adormecida? Ela é uma bruxa que não foi convidada para o jantar. Então, a filha do rei nasce, a princesa nasce, e o rei não tinha ali, era uma coisa assim, tá, gente? Ele não tinha quantidade suficiente de pratos de ouro, vamos dizer assim, para os convidados. Então, ele não chama uma delas, fada, né? No caso, uma bruxa, uma feiticeira. Ele não chama a 13ª, olha o número 13 aí, para quem gosta de simbologia com números. A 13ª ele não convida. Não tem espaço para você aqui. Nós não queremos você aqui. Nós excluímos você. O que acontece no dia da festa, do batizado, enfim? Lá aparece a nossa querida não convidada. E ela joga um feitiço, uma maldição sobre a princesa. Vai adormecer por 100 anos. Ela não vai morrer. Né? O que a gente tem aqui é esse lado da sombra que não foi convidado, que foi jogado de lado. Todo mundo, homem e mulher, tá? Mas é que aqui eu falo para mulheres. Toda mulher, ela tem aquilo sobre ela que ela não gosta. Pode ser que você tenha tendências à inveja. Pode ser que você tenha tendências às vezes ao domínio, à manipulação. Você sabe que você gosta de manipular as pessoas. Ou porque você sente que você tem uma parte sua que é destrutiva, então você tem uma atração por coisas perigosas, por coisas que não são lá, digamos assim, muito construtivas na vida. Então eu tenho uma atração pelo álcool, eu tenho uma atração forte por homens perigosos, eu tenho uma atração forte por tudo aquilo que me coloca em risco. Mas o que eu faço com aquilo? Eu vou reprimindo, eu não convido. E qual é o resultado de você não convidar a sua sombra, a sua feiticeira interior, que quer ter poder, né, para o jantar? Né? É que você passa 100 anos adormecida. Então você não consegue despertar nem para o que há de ruim em você, digamos assim, de uma forma mais, né, coloquial, aquilo que você não gosta em você, como também para suas potencialidades. Porque geralmente naquilo que eu não gosto em mim, existe também algo positivo que pode ser dilapidado sobre quem eu sou. Lembra a individualização? Então, eu não convidei uma parte importante de quem eu sou pro jantar, porque eu não gosto dessa face minha. Então, eu nunca me torno esse indivíduo. Então, a gente já viu uma face dessa bruxa aí. A que não foi convidada, que precisa ser. Segundo, a gente tem a Branca de Neve. No conto da Branca de Neve, tem uma fixação pela beleza. Há uma fixação pelo que é belo nesse conto. Né? Enquanto isso, há um contraste absurdo com a maldade da bruxa, né, da madrasta, que é uma bruxa. Então, a bondade e a maldade, as duas existem em harmonia, de certa forma. Né? A beleza e a feiura. Então, o que eu sinto muito na bruxa da Branca de Neve é o reconhecimento do lado malvado que existe dentro da gente, sabe? Aquele lado que você vai fingir, você vai dizer para você mesma que você não sentiu, que você não viu, que você falou, que você vai dizer que você não fez aquela fofoca, não foi você que disse. É esse lado também ignorado. A Branca de Neve também vai adormecer ao provar o veneno da bruxa. Mas esse veneno, ele pode te fortalecer se você conhecer o seu veneno. Então, as bruxas, gente, ou as feiticeiras, em nível de análise psicanalítica, em termos de energia também, é algo que precisa ser conhecido sobre você. Há um nível de reconhecimento da minha essência que só é possível quando eu conheço essa sombra. E eu diria ainda mais, para que eu tenha
posse de mim, das minhas qualidades, dos meus talentos, eu vou precisar dessa sombra, dessa feiticeira. E isso é algo que a gente vai conversar ainda mais na próxima semana. Não deu para falar tudo aqui hoje, então vai ter uma segunda parte na semana que vem. E a gente vai continuar, inclusive, falando sobre esse livro A Tecelã, que tem uma parte muito importante também sobre a feiticeira ou a sombra na mulher. Olhem que interessante essa passagem da Clarice Lispector, que entendia muito bem esse lado da natureza dela, escrevia sobre isso, inclusive. Mas olhem que interessante esse texto dela. Já estava vendo, então, e eu ainda não sabia, os primeiros sinais em mim do desabamento de cavernas calcárias subterrâneas, que ruíam sob o peso de camadas arqueológicas estratificadas. E o peso do primeiro desabamento abaixava os cantos de minha boca, me deixava de braços caídos. O que me acontecia? Nunca saberei entender, mas há de haver quem entenda. E é em mim que tenho de criar esse alguém que entenderá. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir o vídeo da próxima semana.